mais uma vez, seja muito bem-vinda a essa aula. Estamos continuando e nos aprofundando cada vez mais no que vem a ser a consciência fonológica e como fazer e desenvolver este trabalho com os seus alunos. Aproveito para dizer para você que não se preocupe em compreender tudo que eu estou falando, porque eu sei que vir se apropriando dessas questões e talvez você nunca tenha trabalhado e nem desenvolvido atividades como essa, fica difícil compreender aqui através da videoaula. Mas teremos a oportunidade de observar práticas dentro do espaço educacional mesmo, dentro de salas de aulas das séries iniciais, trabalhando essas habilidades que eu estou aqui então defendendo que devem estar acontecendo na sua escola e que precisam estar sendo desenvolvidas em parceria com as outras questões tão pertinentes ao processo de alfabetização e da chegada da linguagem escrita na vida da criança. Na aula passada, conceituamos sobre o que é consciência de palavra, que é uma consciência sintática, né? Perceber elementos dentro de uma frase, que são as palavras, e depois, posterior a isso, desta palavra, vir desmembrando e chegar à questão da sílaba, e fazer brincadeiras com essa sílaba, tirando, colocando, mudando ela de lugar, achando outras sílabas em outras palavras parecidas, né? E fomos aprofundando até a questão da consciência de aliteração, que é uma habilidade intrassilábica. Na aula de hoje daremos continuidade a esta capacidade intrassilábica, que é perceber perceber sílabas dentro da palavra que tem elementos como, por exemplo, a rima. Vamos pensar em rima aqui um pouquinho. Rima corresponde à capacidade de ter uma correspondência fonêmica a partir da vogal da sílaba tônica. É importante que você entenda essa questão, porque muitos professores fazem combinação de rima que na verdade não é rima. Ela é uma habilidade dentro da sílaba e que parte do quê? Da vogal da sílaba tônica. Então vamos ver aqui, ó, a palavra mês. Ela faz uma rima com vez, apesar das duas não terem a mesma grafia ou a mesma ortografia. A pesquisa aqui não é ortográfica e sim sonora. Então, por exemplo, combinar café e balé é uma boa atividade de rima, apesar de que as duas ortograficamente não têm nenhuma semelhança, ok? Quando eu combino mês e vez, eu digo que isso, só para nível de curiosidade, é uma rima sonora, porque combina som, ela não tem nada a ver com ortografia, como já falei. A capacidade de perceber que em gelatina tem um finalzinho chamado ina, que é o mesmo que aparece na palavra tina, é dita de rima para uma palavra, de palavra. E igual em bergamota, cambalhota. Paletó, mocotó, é uma rima de sílaba. Por quê? Só está aqui indicando o último pedaço, que é o tó, e a rima é o ó, dentro da palavra paletó e mocotó. Por exemplo, nessa parlenda de domínio infantil, Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou, Jacaré chorou, chorou o dinheiro que gastou. Dentro dessa parlenda podemos fazer várias combinações de rima, como por exemplo, comprar, e a rima seria o pedaço final ar, porque é a partir da tônica da palavra em diante, da sílaba tônica, da vogal da sílaba tônica em diante, seria sentar. A palavra esborrachou, a rima viria no ou, com chorou, gastou e assim por diante. Ok? Atividades muito simples que você pode pedir para a criança pensar, refletir sobre unidades que se parecem e, posterior a isso, pesquisar no texto, marcar, pintar a palavra. E a última das habilidades da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica e é a mais difícil de todas, que é pensar sobre os elementos sonoros mínimos, a unidade menor da língua, que é o fonema. Ela é a capacidade que demora mais tempo para acontecer, certamente. E esta sim é uma capacidade que só começa a ser desenvolvida nas crianças a partir do momento que elas já se apropriaram da escrita.
Ou seja, trabalhando consciência fonológica em parceria com a psicogênese, que nós vamos ver e estudar mais tarde, a criança só se apropria da consciência fonológica quando ela já estaria ali na fase silábica alfabética, quase que alfabética, porque antes de ter esse domínio ela não consegue ainda pensar em sons mínimos como fonema. Eu estou explicando porque estou explicando num contínuo, mas essa atividade, por exemplo, não vai entrar ainda nas séries iniciais como maternal, Jardim 1. Jardim 1 vai ter muito mais qualidades em trabalhar as sílabas, brincar com elas e prestar um grande papel no processo de alfabetização, preparando esses alunos e deixando eles no nível silábico de escrita da consciência fonológica, facilitando muito o processo para o professor alfabetizador. Então vamos conhecer a tão falada consciência fonêmica. Ela é a capacidade de segmentar o quê? Sílabas em unidades sonoras menores, que são as unidades intrassilábicas, chegando até o fonema, ou seja, sílaba macro, intrassilábico é pesquisar se existe algum elemento dentro da sílaba que pode ser trabalhado, como o caso o ataque, que é a literação, ou a rima, que é o final da palavra. O fonema é a unidadezinha menor da língua, é o sonzinho. Por exemplo, na palavra sino, tem 4 fonemas. O primeiro deles é s, o segundo i, o terceiro e o último o. Não que eu queira que as crianças fiquem fazendo esses sonzinhos com a boca, não. Uma coisa é pesquisar se esse sonzinho que inicia sino, esse sonzinho aparece na palavra pasta, aparece ou não. Uma coisa é pesquisar, outra é pedir para que as crianças fiquem fazendo esses sons que são muito difíceis e alguns inclusive não conseguem nem ser pronunciados. Não estamos aqui defendendo propostas, por exemplo, como da metodologia fônica, que fica brincando com esses elementos sonoros como se a criança conseguisse se apropriar disso. Veja que eu sou uma fonoaudióloga, domino essas questões na língua e tenho dificuldade de pronunciar alguns fonemas da língua, porque eles foram inventados para representar os elementos que correspondem entre letra e som, mas jamais para serem articulados. Ninguém usa chegar em casa e falar para o seu esposo segmentado em fonemas. Então, é uma boa observação que faço, porque muitos entendem que é necessário ficar trabalhando sonzinhos isolados para a criança poder se apropriar disso. Voltando aqui então, a capacidade de consciência fonêmica é sem dúvida nenhuma a mais refinada de todas e ela só acontece já nas salas de alfabetização e inclusive segundo ano, que pode ter um grande auxílio na pesquisa ortográfica da língua. Ela é a última a acontecer e durante o processo da aquisição da escrita, essa habilidade passa a ser desenvolvida como já conversamos. Algumas brincadeiras que podem ser feitas, tantas outras que você terá a oportunidade de ver. Por exemplo, eu vou dizer um som e você vai me dizer uma palavra que comece com esse som. Esse sonzinho, shh. Quem sabe me dizer uma palavra que tem esse sonzinho na sua constituição? Olha, shh. E a criança pode dizer para você que esse som está na chave, também está no meio da mochila, também aparece na palavra xícara e assim sucessivamente. O sonzinho j, devidamente documentado ali, que corresponde ao som do J, ele está na palavra girafa? Aonde ele aparece? É no início da palavra? É no meio da palavra? É no fim? Tem uma atividade que a gente desenvolve muito com criança pequena, que a gente divide o corpo em 3 partes, cabeça, o tronco, né, seria, e o membro inferior, usando essas 3 partes para a criança trabalhar. Então, por exemplo, nesta questão, girafa, tem o sonzinho j nela? Tá na cabeça? Tá no corpinho ou tá na perninha? Vamos ver? Girafa. Onde foi que você fez o sonzinho j? Foi aqui? Foi aqui ou foi aqui? Atividades simples como essa podem ajudar a criança a construir esses elementos. E se você já pensou um pouquinho, se a criança consegue abstrair que este som está na palavra girafa e sabe qual é a correspondência dele, este som j corresponde a que letra do alfabeto, você pode entender que esta habilidade ajuda muito no fechamento do processo de alfabetização. Porque quando a criança está no nível silábico alfabético, para o alfabético, o que ela precisa?
precisa pegar aquelas palavras que até então ela via fragmentando, omitindo letras, porque o seu processo de construção da escrita é assim mesmo, né? E ela vai pesquisar elementos sonoros menores, como, por exemplo, a consciência fonêmica. E ali, então, poder vir preenchendo as palavras, verificando que tem elementos sonoros que não podem ser desprezados e que precisam estar na palavra, que até então tinha suas fragilidades por causa da questão mesmo do próprio processo de construção da escrita. Ela vem escrevendo de forma fragmentada. Da mesma forma como as outras habilidades de consciência fonológica, eu diria que todas elas envolvem essa capacidade de acrescentar, que é colocar, tirar partes da palavra, né, agrupar, mudar, transpor de lugar. A consciência fonêmica também trabalha essas questões. Exemplo, sino. Este som inicial de sino, este sonzinho, está em qual das palavras que eu vou lhe dizer? Na palavra sede, chuva, gema. E esse fonema final, A, de jané, lá. Onde está esse sonzinho de A? Nas palavras azeite, sorriso, farinha? E a criança precisa pesquisar. Exclusão, que é tirar, da mesma forma, na palavra chama. Tiramos o sonzinho sh, fica, e a criança pesquisando poderá descobrir que fica a palavra ama. Atividades como essa auxiliam bastante no processo de construção da escrita, e hoje temos um material vasto feito com jogos, feito com brincadeiras de forma lúdica, que você pode trabalhar até criando um fantoche lá na sua escola, o Zé Palavrinha, ou quem sabe dando um outro nome a esse fantoche, que trabalhe com as crianças perguntas desse tipo. Palavra chama, tira, fica, e a criançadinha vai gastar ali um pouquinho de fosfato para pensar nesses elementos, e brincando, elas estão, entre outras coisas, se apropriando de questões tão importantes como o processo de alfabetização.